Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Getty Images e Shutterstock se fundem. Uma resposta à inteligência artificial. As duas empresas nasceram como repositórios de imagem na internet, foram diversificando bastante seus negócios, indo para a parte de vídeo, música, etc. E agora estão vivendo a mudança no segmento deles por causa de inteligência artificial. Vamos entender um pouco dos fundamentos dessa fusão e por que ela aconteceu nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui contando um pouco da história das duas empresas e eu vou mostrar duas diferenças fundamentais. A primeira, nível de alavancagem que as duas empresas têm. Segundo, a abordagem que as duas empresas tomaram para atacar a inteligência artificial generativa. Vamos começar com o Getty Images. O Getty Images, pessoal, ele foi fundado em 1995, então já é uma empresa que tem bastante tempo de mercado. E ela começou como um repositório de imagens na internet. E aí foi se diversificando para música, imagens, vídeos, entre outras coisas, e agora inteligência artificial. Como que ela executou essa estratégia de crescimento? Via aquisições. Foram várias aquisições, pessoal. Vou contar uma para vocês aqui, que foi do dia 17 de setembro de 1997. O Getty Images comprou o Photodisk e fez uma fusão para começar a aumentar a quantidade de imagens que ele tinha dentro do seu banco de dados e também explorar novas oportunidades de mercado, ganhando escala e tendo os benefícios da curva de experiência. E foi fazendo isso numa tentativa de fazer uma abertura de capital, porque lá em 1999, mais ou menos, o mercado de ações estava muito favorável para empresas de internet. Qual foi o grande problema? O grande problema é que teve o estouro da bolha ali em 2000 e 2001. E aí, obviamente, fechou-se a porta para uma abertura de capital da Getty Images. E aí, o que ela fez? Ela continuou na sua estratégia, só que agora sem dinheiro aí do mercado via IPO. E aí foi crescendo sua operação até que chamou a atenção do Carlyle em 2012. O Carlyle, que é um fundo private equity, injetou dinheiro no Getty Images na expectativa de tentar fazer uma abertura de capital. O que a Getty Images fez com o dinheiro da entrada da Carlyle dentro da estrutura de sócios da companhia? Saiu fazendo várias aquisições novamente. Foi se diversificando, entrou em vídeo, entrou na parte de inteligência artificial, um pezinho ali em inteligência artificial, e aí conseguiu fazer uma abertura de capital lá em julho de 2022. Só que ela fez a abertura de capital via SPAC, ou seja, existia um veículo já de capital aberto, e aí esse veículo fez a fusão com o Getty Images, e aí as ações foram listadas no IPO. Getty Images fez um IPO, tá? Então ele foi listado via SPAC. Beleza, né? Aí, qual que é o grande ponto, né? O grande ponto é que, nesses últimos anos, a inteligência artificial, principalmente na parte de imagem e vídeo, começou a ganhar bastante notoriedade e a Getty Images ela tomou uma abordagem que era desenvolver internamente os algoritmos e também um pouco de infraestrutura para conseguir oferecer uma ferramenta de inteligência artificial nesses segmentos para o mercado. E lançou isso no dia 12 de janeiro de 2024. Getty Images lança AI generativa iStock, né? A iStock é a ferramenta que eles fornecem para o mercado para você conseguir gerar imagens e até vídeos utilizando inteligência artificial que foi desenvolvida internamente. Interessante isso, né? Vamos dar uma olhada um pouco nos financials da empresa para a gente ver o porquê que esse negócio fez essa transação ali com a Shutterstock, que é a principal concorrente. Então vamos lá. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou pegando os resultados de 2021 até os fechados de 2023, 2024 ainda não está fechado, né? Se vocês olharem bem a receita, lá em 2021 eles geraram 918 milhões de receita líquida e no ano passado, no ano de 2023, na verdade, foram 916. Ou seja, a receita está andando de lado até caindo, né? O lucro operacional, ele vem caindo também. Era 202 milhões ali em 2021, foi 202 também em 2022 e aí caiu para 127 em 2023. O lucro líquido pelo menos ficou positivo em 2023 para 19,577, né? Bom, então o que a gente está vendo aqui, né, de 2021 até 2023? A receita está caindo e o lucro operacional também está caindo. Beleza, né? Vamos dar uma olhada agora como que está 2024. A gente tem os resultados fechados dos primeiros 9 meses. Se vocês olharem bem aqui, a receita continua andando de lado, foi de 690 milhões para 691, ou seja, 1 milhão a mais só, andando de lado.
O lucro operacional melhorou, porque a empresa começou a fazer um aumento de eficiência operacional, demitindo gente, cortando despesa, etc. O lucro operacional passou de 86 milhões para 145 milhões, ou seja, melhorou bastante o lucro operacional, e a empresa passou de prejuízo líquido nos primeiros 9 meses de 2023 para um lucro líquido de 15,107 aqui em 2024. Mas se vocês perceberem, a margem líquida e a margem operacional são bem apertadas. Para uma empresa de 690 milhões de receita, ter 15 milhões de lucro líquido é muito pouco. Mas teve um grande problema esse ano. Qual que foi o grande problema? O EBITDA ele caiu de 187 milhões para 177, uma margem EBITDA ainda boa, né, de 31,7%, mas menor do que os 33,2% que eles tinham nos primeiros 9 meses do ano passado. A geração de caixa operacional caiu de 98 milhões para 78 milhões, caixa operacional, mas a empresa ela tem pouco capex, então ela tem um free cash flow positivo, mas num patamar muito pequeno. E qual que é o grande problema? O grande problema é o balanço aqui da Get Images. Se vocês estão bem olhando aqui na tela, o Get Images ele tem um patrimônio de 2 bilhões 585, só que só de dívida é 1 bilhão 349. Para uma empresa que vai gerar um EBITDA aproximado de uns 220, 230, quando você pega aqui uma dívida de 1 bilhão 340, dívida líquida sobre EBITDA vai ficar ali entre 4 e 5 vezes. E a gente já sabe que empresas que têm dívida líquida sobre EBITDA nesse patamar começam a trazer muita apreensão, principalmente para os credores e para o mercado financeiro como um todo. Beleza. Então a gente já viu aqui o Get Images. Get Images é uma empresa que está com uma receita andando de lado, está se reestruturando em 2024, mas 2023 não teve bons resultados e aí ainda está com as dívidas apertando aqui no patamar de dívida líquida sobre EBITDA próximo de 5, né? Beleza. Agora vamos falar sobre a Shutterstock, né? A Shutterstock, ela também nasceu como repositório de imagens, ou seja, igualzinho a Get Images, mas ela foi fundada em 2003. Qual que é a vantagem de você ter sido lançada para o mercado em 2003? Já tinha passado todo o estouro da bolha de internet, beleza? A empresa não precisou passar por um período muito difícil para as empresas de tecnologia, no qual a Get Images passou. E aí ela lançou uma operação limpinha em 2003 e executou a mesma estratégia da empresa para conseguir crescer, que é o quê? Foi fazendo aquisições para conseguir aumentar a escala do negócio e também atuar em outros segmentos, assim como música, imagem, vídeo, entre outras coisas, né? Beleza. Bom, então como eu falei para vocês, eles também fizeram aquisições para conseguir aumentar a escala da operação. Uma das aquisições aqui, ó, no dia 23 de setembro de 2009, Shutterstock buys Rivals Shifts Photo Sales Strategy, ou seja, também foi fazendo aquisições, nesse caso comprou a Big Stock Photo para aumentar o repositório, aumentar a escala e também diversificar as suas operações. Beleza. E como ela já estava com um balanço bem muito mais limpo do que a Get Images, ela conseguiu fazer uma abertura de capital tranquila em 2012. Ela fez o seu IPO com as ações saindo a $17. Olha que coisa, né? Aí o que aconteceu? Com o dinheiro do IPO, continuou fazendo aquisições para começar a se diversificar e começar a entrar em novos segmentos. Então, no dia 3 de março de 2014, ela comprou a Digital Asset Management Services WebDAM, né, para conseguir entrar na parte do B2B. E também fez outras aquisições aqui dessa Pound 5 aqui no dia 11 de maio de 2022 para tentar entrar na parte de vídeos comprando um dos maiores repositórios de vídeo na internet. Beleza, tá? Vamos dar uma olhada um pouco aqui nos resultados da empresa? Quando você pega aqui de 2021 até 2023, comparando diretamente ali com o Get Images, a gente percebe que a receita é um pouco menor. Ó. Em 2023, a receita foi de 874 contra uns 900 e pouco ali da Get Images. Só que se você pega o histórico desde 2021, a receita só cresce. Era 773, foi para 827 em 2022 e aí 874 em 2023. Olha o lucro operacional, ele também está em queda, no entanto, num patamar, em termos absolutos, muito maior. Ó, 108 milhões de lucro operacional em 2021, 93 em 2022 e 68 em 2023. Só que a empresa ela conseguiu gerar um lucro líquido de 110 milhões, uma margem líquida muito acima da margem líquida ali da Get Images, que teve só 15 milhões de lucro líquido ali em 2023. Beleza, agora foram 110 milhões, né? Como que tá 2024? Vamos lá?
2024, a receita continua crescendo, passou aqui nos primeiros 9 meses do ano passado de 657 para 684, ou seja, aumentou bastante aqui a receita. No entanto, o lucro operacional ele caiu de 66 milhões para 55 milhões e o lucro líquido despencou de 111 milhões para 37 milhões, ou seja, o ano de 2024 também não está sendo um ano muito fácil aqui em termos de lucratividade para Shutterstock, né? Quando você pega aqui a geração de caixa operacional, também teve uma queda abrupta. A geração de caixa operacional nos primeiros 9 meses tinha sido 106 milhões no ano passado. Em 2024, 24 milhões, para menos de um quarto a geração de caixa operacional, né? E quando você pega a posição de balanço aqui da empresa, está muito melhor do que da Get Images. Por quê? Bom, ele tem 1 bilhão 348 de patrimônio, beleza? Só que o total de dívida, que era 1 bilhão e 350 ali da Get Images, aqui se você for somar o de curto prazo com o de longo prazo, dá mais ou menos aqui uns 280, 290 milhões aqui, contra 1 bilhão 350. Aí a pergunta que fica é, por que que a Shutterstock ela tem tão menos dívida do que a GetImage, dado que a operação é relativamente parecida, né? Bom, a primeira é que ela não teve que passar por toda a crise ali da bolha, do estouro da bolha da internet, e aí, obviamente, ela precisou de menos dívida para conseguir rodar a operação no meio da crise. Essa é uma das coisas históricas que justificam isso. A segunda, que é a mais recente, é o approach para a inteligência artificial. Como a gente viu, o Get Images, ele quis fazer e desenvolver tudo internamente, ou seja, gastou bastante dinheiro para conseguir lançar o iStock lá, que é a ferramenta de inteligência artificial que a Get Images oferece para o mercado. E o Shutterstock? Shutterstock, ela fez diferente, ela fez por parceria estratégica. Ela começou fazendo parcerias com inteligência artificial lá no dia 17 de maio de 2018, quando ela fez uma parceria com a IBM para treinar o Watson com as imagens do seu banco de dados e seus vídeos, e aí ela tinha a tecnologia do Watson a seu favor, ou seja, ela ajudava a IBM fornecendo dados para treinar a inteligência artificial e como resultado disso, ela recebia as ferramentas da IBM para conseguir implementar isso em novos serviços. Olha como é bem diferente, né? Você deixa na mão de uma empresa especializada nisso, que vai fazer todo o CAPEX, e aí você cria uma parceria. Você dá a base de dados que ele precisa para treinar, e aí você recebe a ferramenta em troca. E ela estendeu essas parcerias com a OpenAI. Isso daqui no dia 11 de julho de 2023. Ela fez uma parceria para treinar o DALL-E, que é a ferramenta de geração de imagens ali da OpenAI, na mesma base que ele fez com a IBM. Então, ela fornece todo o banco de dados de vídeo, imagem, para treinar a inteligência artificial, e em contrapartida, ela recebe a ferramenta para conseguir desenvolver novas funcionalidades dentro do Shutterstock. Então, vocês perceberam que esse approach do Shutterstock, ele traz muito menos investimento e despesa, porque você deixa na mão de uma empresa terceira fazer toda a parte de desenvolvimento pesado de inteligência artificial. E aí você dá o banco de dados que é necessário e aí você recebe a ferramenta. Então são duas abordagens bem diferentes aqui que as duas empresas tomaram para conseguir navegar nesse mercado onde a inteligência artificial está atingindo diretamente tanto a parte de imagem quanto a parte de vídeo. E isso justifica um pouco ali do nível de endividamento muito mais baixo do Shutterstock em relação a Get Images. Vamos dar uma olhada aqui na performance das ações das empresas? Então, a Shutterstock, para quem está vendo aqui na tela, teve um ano muito ruim aí de 2024. As ações começaram o ano sendo tradeadas a 48 dólares e 88 centavos, atualmente estão sendo tradeadas a 30 dólares e 58 centavos, ou seja, caiu bastante, até porque todo mundo está vendo que a inteligência artificial vai passar o caminhão em cima desse segmento, né? Por outro lado, quando você pega a Get Images, ela teve aqui o início de ano com as ações sendo listadas aqui a 4 dólares e 88 centavos, agora está 2 dólares e 63 centavos. Olha que coisa, né? Mas como o nível de endividamento da Shutterstock e até o approach estratégico para a inteligência artificial deles é diferente, por mais que as duas empresas tenham mostrado queda no valor das ações, olha que interessante, pessoal. Eu ensino isso em Finanças Corporativas e Valuation nos cursos da BTC. Ó, o market cap da Shutterstock está em 1 bilhão de dólares mais ou menos. Beleza, né? O beta, que mostra a volatilidade versus o mercado, é de 1,1, ou seja, bem próximo ali da volatilidade do mercado.
quando você pega o Get Images, ele também está com um market cap de 1 bilhão, ou seja, meio parecido ali com o Shutterstock, só que o beta é de 2,04, ou seja, uma volatilidade muito acima da média de mercado. Por quê? Por causa disso, nível de alavancagem muito mais alto e também até a própria expectativa do mercado em relação ao approach que a Get Images tem de desenvolver inteligência artificial, que é caro internamente sem ter parceria com outras empresas. E agora a gente entra na notícia principal para entender por que as duas empresas entraram em fusão e provavelmente a Get Images foi a mais beneficiada aqui dessa transação. Vamos dar uma lida de perto para a gente entender um pouco dos fundamentos desse negócio. Então vamos lá. A Get Images e a Shutterstock, dois dos maiores bancos de imagem e vídeos do mundo, estão se fundindo numa transação de 3,7 bilhões de dólares, juntando forças no momento em que ambas estão sendo desafiadas pela inteligência artificial generativa. A transação foi estruturada praticamente como uma fusão de iguais. Os acionistas da Get Images ficarão com 54% da nova companhia e os acionistas da Shutterstock com o restante. Para os acionistas da Shutterstock, haverá 3 opções. Receber 100% do valor em cash, com cada ação da empresa avaliada em 28,8 dólares. Muito bom, né? Receber 13,67 ações da Get Images para cada ação da Shutterstock, ou receber uma combinação de 9 dólares e 50 em cash e 9,17 ações da Get por ação. Tá? Eu, se fosse acionista da Shutterstock, ia escolher a primeira, né? Que é vender tudo e receber tudo em dinheiro, né? Vamos lá. O mercado aplaudiu a operação com as ações das duas empresas disparando no pregão de hoje. A Shutterstock chegou a subir 24% e fechou o dia em alta de 15%. A Get Images chegou a subir mais de 50% para fechar com alta de 24%. A empresa combinada terá uma receita anual de cerca de 2 bilhões de dólares, 46% vindo de assinaturas, EBITDA de 570 milhões de dólares e uma alavancagem de 3 vezes EBITDA. Lembra que eu falei para vocês que a Get Images sozinha era quase 5 vezes. Junta com o EBITDA, com o nível de alavancagem bem baixinho que a Shutterstock tem, aí a empresa vai ficar com dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes. Resolve o problema de dívida da Get Images, né? As sinergias estimadas são de 150 milhões a 200 milhões de dólares e virão principalmente de redução de despesas e capex. Principalmente porque a Get Images provavelmente vai pegar lá todas as ferramentas do Watson que estão ali internos na Shutterstock e também da OpenAI e deixar um pouco desse desenvolvimento interno de lado, né? As companhias esperam atingir essas sinergias nos primeiros 3 anos pós-transação. O CEO da Get Images, Craig Peters, disse que a fusão é transformacional para as duas companhias, abre aspas, destravando múltiplas oportunidades de fortalecer o balanço e de investir mais no futuro, incluindo aumentar a oferta de conteúdo, expandir a cobertura de eventos e entregar novas tecnologias para servir melhor nossos consumidores, fecha aspas. Para ele, o timing da fusão não poderia ser melhor, já que há um crescimento acelerado na demanda por conteúdo visual. Isso é verdade. Abre aspas. Ao combinar nossas forças complementares, podemos endereçar melhor as demandas dos consumidores, fecha aspas, ou seja, ser um player mais forte em relação a todas essas plataformas de inteligência artificial. Peters continuará à frente da empresa, enquanto o CEO da Shutterstock, o Paul, irá para o conselho administrativo. Fechando. A fusão vem em meio à proliferação de ferramentas de AI generativa, que criam imagens e vídeos baseados em textos, como o Midjourney e o DALL-E, da OpenAI. Tanto o Get Images quanto o Shutterstock já têm respondido à ameaça. A primeira lançou um gerador de imagens com AI treinado com sua biblioteca de fotos e lançou uma ferramenta semelhante no iStock, outro repositório de imagens controlado por ela. A Get Images também é dona da Unsplash. Já a Shutterstock tem uma parceria com a OpenAI desde 2021, como eu mostrei para vocês, permitindo que a companhia use sua biblioteca para treinar os modelos do DALL-E
em troca de disponibilizar ferramentas de AI em sua plataforma. Então é muito interessante a gente ver um pouco do histórico das duas empresas que, apesar de trabalharem no mesmo segmento e ter estratégias relativamente parecidas, algumas mudanças de time de lançamento das operações e também abordagem em atacar a inteligência artificial fazem os financials das duas empresas serem bem diferentes em termos de balanço. Agora, juntando essas duas operações, vão ganhar bastante escala, vai ter bastante sinergia que eles vão conseguir capturar para conseguir manter a empresa combinada muito mais saudável do que a Get Images isolada e ter mais musculatura para conseguir concorrer com essas grandes plataformas de inteligência artificial generativa que tem no mercado. A minha visão sobre essa transação é que eles estão se preparando para ser compradas por uma dessas plataformas, que pode ser o do Google, pode ser a OpenAI, entre outras. Vamos ver o que vai acontecer. Surgindo novas notícias sobre este tema, eu trago aqui nesse BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.